Como a gente se firma em... como eu posso falar assim, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou mesmo, independente dos traumas, independente das coisas, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Eu acredito muito na validação da Bíblia, da nossa identidade, porque ela nos mostra quem nós somos e a importância que Deus nos dá, né? E aí tem muitas pessoas que sofrem uma crise, às vezes, de identidade, por não saber quem são, e aí eles desviam, né? Ou eles cedem o relacionamento com Deus por não saber quem é, né? Porque, de alguma maneira, Deus também determinou, ele deu essa nomenclatura também ao diabo, quando ele chama que o diabo é o pai da mentira. Ele dá isso pro diabo. E o diabo se apropriou disso. Então, tem pessoas que têm dois pais, ou que é um pai ou o outro, né? Que é o pai ou Deus ou o diabo. E aí, nessa validação, ele também valida constantemente cada filho de Deus. Então, isso é muito forte. Como que a gente faz uma conexão? Em Salmo 139:13, ele fala assim, ó, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ele traz essa paternidade, ele te joga essa paternidade. Ele fala assim, olha, eu sou o seu pai, eu te conheço, desde o ventre da sua mãe eu sei quem você é. Então, para todos aqueles que nos assistem hoje, que sofrem em algum momento, o ser humano, a instituição, a pessoa, ela pode rejeitar você, mas Deus nunca vai rejeitar. Porque se ele quisesse te rejeitar, ele tinha te matado como um espermatozoide. Então ninguém é rejeitado por Deus. A gente é amado por Deus. Deus nos ama. Quem rejeita o homem, mas quem aceita é Deus. Dentro desse contexto, eu quero trazer algo prático. Quando a gente lê em Salmo 23, que é um salmo bastante conhecido, isso a gente vai ver que isso vem trazendo de muito tempo. A gente está falando de Davi. Quando a gente fala de Davi, e a gente abre a Bíblia, vou até abrir a minha aqui, online, para falar aqui, pra gente não falar bobeira, né? Mas quando a gente clica, se vocês quiserem acompanhar ou não, ele fala assim, olha só, né? Sobre essa identidade, sobre essa paternidade também, sobre isso, né? Que esse é o questionamento, né? Que você fez. Sobre a identidade, a identidade em Deus, né? Em Deus. Se a nossa identidade está, de fato, ligada com a identidade em Deus. Sim, total. E aí, a gente tem algo que eu quero trazer assim, não tem como falar de identidade sem a paternidade, porque a identidade ela é construída nisso. Na paternidade, A figura paterna é construída nisso. Ninguém nasce rato, né? Todo mundo a gente nasce ser humano, então é importante. Então, quando Davi fala assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Com o olhar pastor, eu nunca tinha enxergado nada diferente nisso aqui. Mas com o olhar de analista, e eu posso, né, talvez vocês me corrijam aí, né, porque nós estamos aqui entre pastores, então é importante vocês falarem, né, porque eu quero saber a opinião, mas quando eu olho para isso, eu falo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falo assim, Davi, ele não tinha um senso paterno. Porque se ele tivesse um senso de paternidade, ele teria dito assim, o Senhor é o meu pai e nada me faltará. Porque é a primeira que a gente fala. Quando alguém pergunta, a gente aprende a falar, é papai, é mamãe, é não sei o quê. Quem é seu pai? É dia dos pais. Então a gente tem aquilo validado o tempo todo. Davi não tinha. Aonde que você valida isso, Peter? Mais pra frente aqui, é quando, depois, né, que ele tem esse momento de ser ordenado a rei, né, de ser ungido a rei. Ali, quando Samuel vai até a casa dele, ele pergunta assim pro pai. Chama todos os irmãos. E aí ele pergunta pro pai. Ele fala assim, você tem mais alguém? Que Deus fala para Samuel. Não unge porque não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Ele tem outro, chama outro. E aí ele fala o quê? O pai de Davi fala o quê? Eu tenho. Ele lembra de um filho que ele tem. Tem um outro lá no pasto. Tem um outro lá no pasto. A palavra-chave não é estar no pasto, é o outro. Não. O meu pai tinha que me chamar o quê? Eu tenho um filho. Tenho um outro filho. Tenho o meu filho mais novo, que tá lá no pasto. Quando alguém chega pra minha mãe, eu conheço ela, tá assistindo, ela pode validar isso. Quando alguém fala assim, você só tem esse filho? Ela fala, não, eu tenho um filho mais novo também. Não, eu tenho um mais velho. Ela nunca fala, eu tenho um outro. Você tem filho? Tenho. Quantos filhos tem? Tenho 2. Você fala o outro? Não. Não. Meu filho e minha filha. Meu filho e minha filha. E assim, dentro dessa análise que você está fazendo geral da vida de Davi, só o fato de Jessé não ter chamado Davi para aquela reunião com o profeta já demonstra alguma coisa. E Davi, ele fala algumas falas dele nos Salmos e até nas crônicas que ele fez, ele fala assim, em pecado gerou minha mãe. Inclusive, já existem alguns historiadores que acreditam que Davi era um filho bastardo,
que ele provavelmente não foi gerado dentro do casamento. Por isso que existe essa rejeição com relação a Davi. Justo. Então, assim, apenas só para falar, existem historiadores, existem algumas pesquisas sobre isso, que já acreditam que Davi não era filho de Jessé mesmo, e por isso era rejeitado da família, era rejeitado pelos irmãos, quando ele vai levar lá o queijo. O que você está fazendo aqui? Veio só, né? Ele não entendia o amor de Davi, porque ele talvez não era amado pela família como um todo. Sim. E aí, ele escreve esse salmo, né? E aí, depois lá na frente, ele fala assim, olha... Aqui, eu não sei se na Bíblia de vocês que estão nos assistindo, ele tem algo que é muito forte. Ele fala o versículo 4, ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me protege e me diriges. Aqui na minha Bíblia, ela tem um espaço grande. No versículo 5, eu imagino Davi sentado escrevendo o salmo lá no pasto. Aí o pai dele chama ele. Aí ele vai até a casa, aonde está quem? Todo mundo. Os irmãos, menos ele, o pai. E Samuel lá esperando ele. E aí, quando ele entra, o que tem ele? Preparado um banquete para ele diante dos inimigos. Porque os irmãos, querendo ou não via ele como alguém que era amável. Né? Como você acabou de colocar aí, mas rejeitado. Aí ele continua. Aí ele fala assim, tu me recebes como convidado de honra, que foi como ele foi recebido por Samuel. E enche o meu copo até derramar. Certamente tua bondade e teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, Senhor, mostrarei todos os dias da minha vida. Aqui nessa validação, ele tem um sentimento de rejeição e depois isso vai desencadear na fase adulta dele, de traição, de uma série de coisas que ele se valida ali, de uma série de situações que ele vai validando. Então eu vejo o seguinte, a gente se valida muito em Deus quando a gente entende que a gente é filho. E como que a gente percorre essa identidade que é construída em Deus? A gente entendendo, poxa, quem que eu sou? Eu preciso entender quem é Deus para saber quem eu sou. Quando eu sei quem é Deus, eu faço essa análise, eu começo a encontrar pontos cegos em mim que não fazem parte dessa identidade em Deus. Peraí, se eu tenho uma cultura pecadora, né? A natureza pecaminosa. Eu preciso entender aonde eu posso me parecer mais com Deus, aonde eu posso ressaltar isso. Porque os filhos, certeza que em algum dos filhos do Cleverton, ele se parece com você. Parece. Exato. Eu me pareço muito com a minha mãe. O jeito de sorrir, o jeito de brincar, o jeito de falar, a gente tem o mesmo humor, nós nos parecemos. Então a gente é muito alegre, sempre muito alegre. A gente traz esses traços. Quando eu identifico traços em mim que não estão conectados a ela, eu começo a me questionar. Eu falo, poxa vida, eu preciso identificar isso. Por que eu tenho isso? Aí é onde eu começo a tratar em análise. Então é importante da gente fazer a conexão com Deus e ela se conecta porque a gente faz parte de um pai. E esse pai, eu preciso caminhar com ele, conhecer ele, identificar, ler a Bíblia, estudar sobre Deus, gastar tempo de oração, não só ler, mas gastar tempo de oração para ter relacionamento. A partir disso eu convivo, Deus começa a colocar nele a natureza dele em mim. E aí é onde eu começo a caminhar de uma forma parecida com Deus. E aí eu começo a identificar. Até assim, apenas só... Eu estava aqui pensando enquanto você falava, uma coisa prática, por exemplo, que eu faço, né, no meu dia a dia, assim, esse sentimento que eu tenho, eu tô com uma vergonha excessiva, ou tô me sentindo rejeitada, acusada, carregando uma culpa por algo que eu fiz ou não fiz, isso é do caráter de Deus? Meu pai me trataria assim? Deus me faria me sentir dessa forma? Se não, é talvez, ou algum trauma, ou alguma coisa, ou o próprio diabo querendo mudar algum pensamento, que aquilo não é uma verdade ao meu respeito, porque eu sei quem é meu pai. Então, assim, por isso que quando você está falando, existe total conexão entre nós e Deus, e principalmente conhecendo a Ele como pai, isso me mostra assim, um pai, aí Jesus vem falar, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o pai que está nos céus. Exatamente. Então, assim, eu erro, eu peço perdão, aí ele fala assim, olha, você pediu perdão, arrependeu, eu tá no mar do esquecimento e não me lembro mais. E por que eu estou me sentindo culpada no dia seguinte? Poxa, esse sentimento não vem da parte de Deus. Então, essa é uma das formas, se a gente for falar de passos práticos, vamos dizer assim, da gente entender ou praticar a nossa identidade em Deus, talvez, assim, é uma experiência pessoal, talvez, que eu poderia falar de como eu procuro
fazer o que... Isso vem da parte de Deus. Deus se sentiu... Assim, Jesus se sentiu assim. É claro, né? Jesus, ele era perfeito, não tinha erro, um monte de coisa, e a gente sabe disso. Mas, assim, dentro do meu dia a dia, sabe? Eu procuro pensar exatamente como você falou. Como é meu pai? Essa minha prática está igual a dele? Esse meu sentimento é igual ao que ele teria? Isso faz parte do que ele fala que eu sou? Sim. Não, então, se não é, então... Onde eu tenho que mexer, Exato. né? E uma coisa que eu quero dizer assim também, é importante a gente falar sobre isso, é que o diabo tá todo momento querendo nos adotar. Né? Então, quando você não sente filho, ele tá ali pronto. Ele é como acontece aí fora. Se você não tá feliz lá, se você não tá feliz com sua esposa, se você não tá feliz na sua casa, se você não tá feliz na sua igreja, vem cá que eu vou te apresentar uma coisa melhor. Eu te adoto. Isso aí. Eu te adoto. Uma coisa que o diabo nos ensina muito é ter empatia pela dor do outro. E oferecer o que os filhos de Deus não conseguem oferecer. Que é abraço, amor e resolução. Porque o que as pessoas querem é uma resolução imediata. Ele dá uma resolução imediata. Claro que depois tem uma consequência. Ele vai te cobrar. Né? Mas a gente não consegue trabalhar esse caminho. Né? E eu atendo muitos líderes de instituições, de empresas. É desafiador a gente percorrer esse caminho. A primeira atitude nossa é você estar de banco. A segunda atitude nossa é você estar fora. Você está em disciplina, você está expulso. Não. E aí, nessa gama, o diabo fala assim, vem cá. Se eles estão te expulsando, eu vou te abraçar. Eu te acolho. Você brigou com a tua esposa? Então eu vou te apresentar uma mulher que vai te entender. Você é um cara excepcional. Ele valoriza você. Porque o pai faz o quê? Te valoriza. E aí, quem que a gente representa, às vezes, nas nossas figuras de autoridade? Os nossos bispos, nossos pastores, nossa hierarquia. Então, para toda hierarquia que nos escuta nesse momento, a validação dos seus é importante. Você pode até remanejar uma pessoa que, poxa, o João ele não está muito legal emocional, então eu vou tirar ele aqui, mas vou guardar sobre uma ética, vou cuidar dele, vou tratar com ele e depois eu vou recolocar ele discretamente, ninguém sentiu. A gente abraça. O caminho, ele é diferente.